falando. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que viu fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então, nada de nós mesmos podemos fazer, senão fazer as obras de Deus. Não podemos fazer do jeito que nós queremos, irmãos. Não podemos fazer nada. A nossa caminhada com Deus não pode ser do jeito que nós queremos, ou do jeito que pensamos. A Bíblia fala para nós, lá em Isaías, que os pensamentos e o caminho de Deus não é o nosso, mas os pensamentos e o caminho de Deus tem que ser o nosso, igreja. Então Jesus fala para mim e para você: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que viu fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então o próprio Cristo está falando para nós, irmãos, que Ele não veio fazer a vontade dele, mas Ele veio fazer a vontade de quem? Do Pai, a vontade de Deus. Então assim é a minha e a sua vida, igreja. É assim a minha e a sua vida, irmãos. Amém, igreja? Vamos lá em Lucas. Perdão, no mesmo livro de João. Perdão, igreja. O capítulo agora é o 6. Vira uma folha para frente. João capítulo 6. Amém, igreja? A igreja está entendendo, irmãos? Temos que imitar a quem, igreja? A Cristo. A Jesus, irmãos. Só que assim, igreja, não é fácil. Quem te falou que ia ser fácil? Quem te falou que ia ser só mar de rosas? Aleluia, Jesus. Por isso que servir a Deus não é para todos, é para quem quer. João capítulo 6, o versículo 38, amém, irmãos? Pode ler, igreja? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, igreja, o próprio Jesus, o próprio Cristo, aquele que estava junto ao Pai, aquele que desceu, que vem em carne e osso, aquele que cumpriu as obras de Deus, aquele que fez a vontade de Deus, aquele que sofreu, padeceu por amor a Deus, por amor ao Evangelho de Deus, aquele que foi espancado, ferido e machucado. A paz que estava sobre ele veio sobre nós, irmãos. O próprio Jesus, o próprio Cristo, Ele falou isso para mim e para você. Ele falou isso para mim e para você, irmãos. Eu não vim fazer minha vontade própria, igreja. Jesus fala para nós: mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isso é imitar Cristo, irmãos. Nós vamos viver a nossa vontade, igreja. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que é com muita luta, muita batalha. É luta dentro de casa, é luta no trabalho, é luta no nosso espiritual. É guerra, igreja. É guerra, irmãos. Porque nós servimos um general que é Deus. Só que Deus, Ele tem seu inimigo. E hoje em você também temos um inimigo. E ele luta contra nós, irmãos. Jesus fala que eu e você tem que ser o que? A luz do mundo. O mundo jaz do maligno. O mundo está em trevas. E quando a luz ela brilha na terra, ela incomoda o inimigo. Ela incomoda Satanás, igreja. Por isso que a luta é grande, igreja. A partir do momento que você conheceu a palavra, conheceu o Evangelho de Deus, a partir do momento que a gente começou a caminhar, a partir do momento que a gente começou a se entregar para Deus, você acha que o inimigo fica feliz? Não fica, igreja. É mais uma luz que está brilhando na terra. Porque o mundo jaz do maligno. O mundo já está em trevas. E olha a misericórdia de Deus conosco, irmãos.
Olha onde Deus nos tirou, igreja. Olha da onde Deus nos trouxe. Lá do mundo. Nos tirou do pecado, da morte, da escravidão, igreja, da prostituição do mundo. Ele nos libertou de lá. Através de quem? De Cristo. É esse que nós temos que imitar, Jesus. Olha de onde Ele nos tirou e nos trouxe para a graça dEle, a sua misericórdia, igreja. Por isso, igreja, não devemos fazer a nossa vontade própria. Não devemos fazer e andar como nós queremos, não, irmãos. Mas sim, devemos sim imitar a Cristo. Imitar a Jesus, irmãos. É isso que Ele fala para nós. E no 39, João 6,39 fala assim, ó: e a vontade de quem me enviou é esta, de que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Agora eu pergunto para a igreja: quando nós imitamos a Deus, a Cristo, quando nós imitamos a Ele, fazemos as suas obras, sua vontade, será que Deus não tem colocado pessoas no nosso caminho, igreja? Será que Deus não tem colocado pessoas na nossa vida também? Assim como Cristo falou que nenhum venha perder. Será que Deus não tem colocado pessoas no nosso caminho? Lá no nosso trabalho, dentro do nosso próprio lar, no meio da nossa família, da nossa parentela, no meio da nossa vizinhança. Será que também que Deus não tem colocado pessoas no nosso caminho, para que eu e você também não venha falar do amor de Deus para ela? Sim, irmãos, como Jesus fala. Então essa foi a vontade de Deus para Cristo, que Ele não venha se perder nenhuma daquelas vidas. E hoje estamos aqui. Olha a misericórdia. Olha o quanto Deus nos ama, irmãos. Olha o quanto Deus nos ama, igreja. Requer muito esforço nosso, igreja. Temos sim que nos dedicar a cada dia nas coisas de Deus. Temos sim que nos empenhar, irmãos. Temos sim que nos esforçar, igreja. As coisas de Deus, eu costumo dizer que ela não é brincadeira, irmãos. As coisas de Deus, elas são sérias. Importa que eu e você sim venha viver as coisas de Deus, irmãos, com humildade, com amor, com carinho, igreja. Mas não do nosso jeito. Amém, igreja? Lucas agora. Lucas 14. Amém, igreja? Lucas, o capítulo é o 14, amém, igreja? Lucas 14. Lucas 14, o versículo 33, irmãos. Podemos ler, igreja? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. O que é renunciar? Nossos interesses próprios, as nossas vontades. Então, Jesus, aquele que desceu do céu, Ele fez a vontade dele, igreja? Não. Momento algum. Mas Ele fez a vontade de Deus. Ele renunciou às suas vontades. Ele renunciou aos seus interesses. Jesus renunciou, igreja. Então assim também, nós como povo de Deus, homens e mulheres de Deus, nós também temos sim que renunciar às nossas vontades, igreja. Temos que renunciar, irmãos, para que nós venhamos ser imitadores de Cristo. Jesus, momento algum, Ele viveu nessa terra preocupado com as coisas do mundo. Momento algum. Jesus, Ele não caminhou na terra preocupado com o que ia acontecer amanhã. Não. Ele simplesmente fez o que é a vontade de Deus. Então, que nós também devemos renunciar às nossas vontades, igreja. Amém, meus amados? Amém? Vamos lá no livro de Marcos. Volta um livro para trás. Marcos, capítulo 12. Amém, igreja? Que nós devemos nos esforçar, igreja. Nós devemos nos esforçar em imitar a Deus, imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, igreja. Como Paulo fala, sede meus imitadores. Podem ter certeza, irmãos, com muita luta e com muita batalha, se eu e você olhar para Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, se nós olhar para Ele até o fim da nossa vida, irmãos,
Até nós tomar o nosso corpo nessa terra, pode ter certeza que nós vamos ter o direito de salvação. Pode ter certeza, irmãos. Mas temos que perseverar até o fim e crer e confiar no Senhor, irmãos. O livro é o Marcos, capítulo 12, o versículo é o 30. Marcos 12, 30, amém, igreja? Podemos ler, irmãos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua, de todo o teu e de toda a tua força. Jesus amou Deus. Jesus amou a Deus, igreja. Jesus amou a Deus de todo o coração. O coração de Jesus não estava no mundo, mas estava em Deus. De toda a tua alma. Jesus se entregou verdadeiramente a Deus. Ele se entregou, irmãos. De todo o teu entendimento. De todo o teu entendimento, igreja. Que o nosso entendimento venha ser o entendimento de Cristo, o entendimento de Deus. Não como o mundo pensa, não como o mundo faz. E de toda a tua força. Porque requer, igreja, força, requer sim, irmãos. Uma pessoa, quando ela está subindo uma montanha, pode ter certeza que ela não vai subir e chegar lá tranquila, não. Ela vai chegar lá cansada, suada, afadigada, suspirando. Não é, igreja? Então, de toda a tua força, irmãos. Aí ele fala no versículo 31, o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, irmãos, o que Jesus está nos ensinando? Amarás a Deus, mas também ama o teu próximo. Ama o teu próximo, igreja. Ore pela vida dele, jejue pela vida dele, clama a Deus pelo teu próximo. Não somente aquele que está ao nosso lado todos os dias, mas aqueles que estão no mundo, aqueles que estão lá fora também, igreja. Jesus fez assim. Glória a Deus. Aleluia, gente. Que nós vamos fazer dessa forma, igreja. Aleluia. Amém, igreja. Mateus, vou botar mais um livro para trás. Mateus 26. Glória a Deus. Mateus 26, igreja. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Exaltado seja. Mateus capítulo 26. O versículo é o 73, amém, igreja? Lá no finalzinho do capítulo 26 de Mateus, o versículo é o 73. Podemos ler, irmãos? Logo depois, aqui é quando Jesus tinha sido entregue na mão daqueles homens para ser crucificado, e Pedro foi acompanhando Jesus. E presta atenção o que o versículo fala, irmãos. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então olha que aqueles homens, aquelas mulheres falaram para Pedro, quando eles viram Pedro, falou: ó, o teu modo de falar te denuncia quem você é. Aleluia. Com quem o Pedro andava? Com Jesus. Jesus. Pedro imitava Jesus. Pedro andava com Jesus. Pedro fazia as obras de Jesus. Então o meu modo de falar, o seu modo de falar, igreja, tem que verdadeiramente mostrar, denunciar quem nós servimos, igreja. Não é falar bonito, não é falar bonito não, igreja, mas o nosso modo de falar. Porque às vezes a gente vê homens e mulheres que dizem ser servos de Deus, irmão, mas está com palavrão na boca, está com xingamento, proferindo palavras que não provém falar. O homem e a mulher de Deus não devem fazer isso.
Jesus não fazia isso. Por isso que quando eles viram Pedro, eles falaram: o teu modo de falar te denuncia. Porque Pedro andava com Cristo, irmãos. E se Pedro, o modo dele falar denunciava ele, quem ele era, a quem ele servia, porque certamente Jesus, o modo de falar dele também era bom. O modo de falar de Jesus era bom. Então assim importa também que nós, como homens e mulheres de Deus também, o nosso modo de falar, o nosso modo de pronunciar, de falar as coisas tem que ser que bom, igreja. Tem tantas coisas que temos que imitar a Cristo, igreja. A gente fica aqui até o ano que vem falando tantas coisas, igreja. E não são poucas não, irmãos. Não são poucas, igreja. Então, o nosso modo, a nossa maneira de caminhar sobre a terra tem que ser o modo, a maneira que é de Deus, de Cristo. Temos sim que proferir coisas boas, falarmos coisas boas, igreja. Amém, igreja? Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Também sou pela tua língua, não? Gálatas, capítulo 1. Louvado seja Deus, meu Pai. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Amém, igreja? Olha que Paulo fala para nós, irmãos. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então Paulo está falando o quê? Procuro eu agora agradar a homens ou agradar a Cristo? Se eu agradar a homens, se eu fizer a vontade dos homens, das mulheres aqui nessa terra, eu me constituo o quê? O inimigo de Deus. Então sim, foi Jesus. Jesus não veio aqui na terra para poder agradar a homens. Às vezes a gente quer fazer coisas para agradar quem? O homem, a mulher. A gente quer fazer coisas para poder agradar quem? O patrão, a patroa, o marido, a mulher. Mas será que aquela forma que eu estou agradando vai agradar a Deus? Aquilo que eu estou fazendo vai agradar a Cristo? Então isso que Paulo está falando para nós. Procurou agora agradar a homens? Nós temos que agradar a Deus, igreja. Olha Jesus. Olha a caminhada de Cristo. E olha quantos o rejeitaram. Por quê? Jesus não veio aqui agradar homens. Ele veio agradar a Deus. Ele veio cumprir a palavra de Deus. E não para agradar a homens. Ele veio como a luz do mundo. Mas os homens o que? O rejeitaram. Os homens rejeitaram a Cristo. Porque Jesus não veio aqui passar a mão na cabeça de ninguém, perdão da palavra. Jesus não veio aqui para agradar homens. Não. Ele veio para poder agradar a Deus. Aleluia. As leis, os mandamentos de Deus. Então assim é a minha e a sua vida, irmãos. Devemos imitar a Cristo, igreja, como Paulo nos ensina. E quando falamos em agradar a Deus, é questão do que? De não pecarmos contra Deus. Eu vou agradar fulano, ciclano. Porque ele é meu amigo, é meu marido, é minha esposa, meu companheiro de trabalho. Mas quem está nos observando? Quem está nos olhando? Não que vamos sair brigando com ninguém. Não é isso, igreja. Mas tudo tem o que? Um jeito, tudo tem uma forma, com sabedoria, com humildade. Quando o patrão muitas vezes fala assim, fala assim para ciclano, só uma mentirinha. O patrão é o seguinte, filho, eu não vou falar nada não, irmão. Quer dizer, eu não quero agradar o homem, eu quero agradar a Deus.
A mentira não provém de quem? De Deus. Então que nós não vemos o que agradar a homens, mas agradar a quem? A Deus, a Cristo. Porque isso é que importa, igreja. Por isso que o Evangelho não é para todos. É só para aqueles que querem. Aqueles que querem, igreja. Porque nós temos que renunciar a muitas coisas, irmãos. Renunciar nossas vontades, nossos prazeres. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. O livro de João, novamente, o Evangelho de João, capítulo 16. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 16. Olha que Jesus também fala para nós, igreja. Evangelho de João, o capítulo 16 e o versículo, é o último versículo, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu e você imitar a Cristo, vamos passar por muitas aflições, igreja. Vamos passar sim por muitas aflições, lutas, batalhas. Glória a Deus. Jesus não passou, igreja? Eu e você vamos passar, irmãos, por aflições, lutas, batalhas. Como fala em 2 Timóteo 3,12: aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então não esqueça, igreja, que eu e você imitar a Cristo, teremos sim aflições, lutas, perseguições, batalhas. Teremos, igreja. Não esquece disso não, irmãos. Mas lembre, igreja, que tem um Deus que está à frente, igreja. Tem um Deus que nos sustenta, tem um Deus que nos dá força, irmãos. E Jesus não falou? Tem de bom ânimo. Aí ele fala assim, ó, eu venci o mundo. Por que Jesus venceu o mundo? Porque Deus estava ao lado dele. Deus estava à frente dele, bradando, lutando por ele. E assim também é com as nossas vidas, irmãos. Não chegamos até aqui, igreja? Não passamos por tantas lutas e batalhas, irmãos? Cada um sabe o que cada um passou aqui, igreja. Cada um sabe o que já tem vivido com Deus, o que tem passado na presença de Deus. Não chegou até aqui no dia de hoje? Foi a graça de Deus, irmãos. Foi a misericórdia de Deus que tem nos ajudado, que tem dado força para nós, irmãos, para nós continuar perseverando. Quando uma pessoa imita a outra, dizendo para o lado das coisas boas, o lado bom, amém, igreja? Porque infelizmente tem muitas pessoas que imitam a outra para fazer o quê? Coisa errada. Não é assim? Mas vamos lá. Quando uma pessoa imita a outra no lado das coisas boas, é porque aquilo que a pessoa está fazendo é bom. O que ele está fazendo deu certo, vai dar certo. Agora eu pergunto para a igreja: nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Quantas pessoas da nossa volta, igreja? Dentro da nossa casa, no meio da nossa parentela, lá no nosso trabalho, no meio da nossa vizinhança, no meio da sociedade. Quantas pessoas da nossa volta, quantas pessoas olham para nós, igreja? Por mais que muitas vezes a gente vai ser rejeitado, por mais que às vezes as pessoas não vão olhar para nós como Deus olha. Jesus passou por isso também, irmãos. Ele foi rejeitado, mas poucos que olhavam para ele falavam assim, ó, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Então pode ter certeza, igreja, que a nossa caminhada com Deus tem sim pessoas olhando para nós, tem pessoas olhando para você, tem pessoas que te olham. Sim, irmãos, a gente está rodeado de uma nuvem de testemunhas. Tem muitas pessoas nos observando, nos olhando.
O nosso modo de caminhar, nosso modo de andar. Tem pessoas olhando, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Queremos levar o nome de Cristo sobre nós. Queremos levar o nome de Deus sobre as nossas vidas. Queremos sim imitar a Cristo. Então é isso, igreja. Passaremos sim, irmãos. Viveremos momentos muito bons na presença de Deus. Viveremos, irmãos, coisas boas com Deus, coisas maiores com Deus. Mas, para que eu e você venha receber algo da parte de Deus, coisas boas da parte de Deus, teremos sim as nossas lutas, para poder alcançar algo lá na frente, irmãos. 1 Pedro, o capítulo é o 2, irmãos. Pedro, capítulo 2, igreja. Glória a Deus. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo é o 11, amém, irmãos? Podemos ler, igreja? Amém. Pedro falando: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha que o versículo 12 fala para nós: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que fala contra vós outros como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos manter o quê? Um bom exemplo no nosso procedimento, para que quando as pessoas olhar para mim e para você, eles venham glorificar a Deus, eles venham glorificar o nome do Senhor, igreja. Não porque somos melhor que ninguém, igreja. Ninguém aqui é melhor que ninguém. O único bom aqui é Deus. O único bom aqui é Deus, igreja. Então ele fala para nós: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então importa, irmão, que o nome de Deus venha a ser glorificado através da minha e da sua vida, igreja. Lembrando, não somos melhores que ninguém, igreja. Longe de nós essas coisas, igreja. Mas aquele que habita na minha e na sua vida, o Espírito de Deus, esse faz a diferença, irmãos. Esse faz. Para nós finalizar aqui, igreja, está finalizando. Vamos lá em Efésios, para nós poder finalizar aqui, amém, irmãos? Louvado seja Deus pela misericórdia dele sobre a nossa vida, irmãos. A oportunidade que Deus tem nos dado, igreja, de poder servir a Ele, irmãos. Poder servir a Deus. Em Efésios capítulo 2, igreja, a palavra fala assim para nós no versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, eu e você, igreja, nós como homens e mulheres de Deus, temos que andar assim em Cristo Jesus para boas obras. Assim como Cristo andou, assim como Jesus andou, igreja, eu e você temos que andar também, irmãos, em boas obras. Em boas obras, igreja. Amém, meus amados? Aleluia, Jesus. A gente sabe que a caminhada com Deus não é fácil, irmãos. Desista não, irmãos. Continua firme. Continua lutando. Continua guerreando. Continua se esforçando. Mesmo na tua pouca força, não desista. Não desista, igreja. Glória a Deus. Fica firme na sua pouca força. Fica firme, igreja. Porque é dali que Deus vai te fortalecer, irmãos, para você continuar. Glória a Deus.
Deus tem tantas coisas boas para a nossa vida, igreja. Muitas coisas boas, igreja. Só que depende de mim e de você perseverar na presença dele, irmãos. Mesmo que seja difícil, com muita luta, irmãos. Só olha para Cristo. Só olha para Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe os irmãos pela oportunidade que Deus nos deu aqui hoje. Amém, igreja? Amém? Viemos orar uns pelos outros. Como eu costumo dizer, né? A gente vem conhecer um pouquinho dos nossos irmãos que a gente ainda não conhece. A gente vem conhecer um pouquinho dos nossos irmãos. A gente está lá em Ribeirão Preto, 420, 440 quilômetros mais ou menos. Mas Deus nos deu a oportunidade de estar aqui hoje com os irmãos. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor.